Conselho Consultivo, muito bom dia. Falamos hoje da visita da chanceler Angela Merkel a Portugal. Contamos com a presença habitual às segundas-feiras de Nuno Gaioso Ribeiro, Pedro Rodrigues e Paulo Marcelo. Aos três, muito obrigada pela presença aqui neste Conselho Consultivo. Nuno, começo por esta visita de Angela Merkel que está a gerar tanto burburinho. É uma visita positiva, negativa? Vejo com imenso provincianismo. Estávamos a falar lá fora, à entrada, sobre o tema. Vejo isto com imenso provincianismo. A relevância que há dias se anda a dar na imprensa portuguesa sobre esta visita, as medidas de segurança que foram secretamente instaladas na cidade e que aparentemente causaram assim, alguns problemas de trânsito, a nós, pessoalmente, para cá chegar. E de facto, enfim, ainda às questões mais substantivas, ainda não percebemos bem qual é o objetivo político da vinda da chanceler alemã. Ainda ninguém nos deu uma palavra, uma explicação. Aparentemente, o jornal hoje faz uma cobertura sobre o impacto económico da visita e o encontro dos empresários alemães com alguns empresários portugueses. Julgo que o essencial da visita não passará por aí. Enfim, é uma forma de distrair algumas atenções, mas julgo que o essencial da visita não passa por aí. Mas não percebemos. Eu acho que se percebe uma coisa, e essa discussão sim valeria a pena, se calhar, ter, que é percebermos como é que a Europa foi construída num sistema de checks and balance, de equilíbrios de poder entre os vários Estados-membros e entre as várias estruturas do governo europeia. E como é que, de repente, e eu não lhe sei dizer muito honestamente se isso é completamente verdade materialmente ou se tem algo de aparente, mas de repente parece refém de uma só pessoa e de um só Estado na condução desta crise enorme que vivemos. E, portanto, assim, uma resposta muito direta, eu não sei o que é que vai dar, não sabemos de facto qual é o objetivo principal da visita ou se vai ter algum fruto. Vai haver uma conferência de imprensa e provavelmente perceberemos qualquer coisa a partir da conferência de imprensa, mas percebe-se de facto que toda a gente empola esta visita e o tratamento que é dado aqui à chanceler alemã, que não é chefe de Estado, já agora acrescento-se, e portanto nem sequer tem tratamentos de chefe de Estado, e que o país está assim um bocadinho paralisado no sentido expectante sobre o que resulta daqui. E isso é um sintoma, para mim, provavelmente mais relevante de tudo isto do que propriamente o que vai resultar daqui, que não acredito que resulte também algo verdadeiramente muitíssimo relevante para a nossa vida cotidiana. Pedro, é importante esta visita de Angela Merkel a Portugal? Eu concordo em parte com aquilo que a análise que o Nuno faz. Se é importante ou não, veremos no final da visita com os resultados que forem apresentados. Mas era importante, ou poderia ser muito relevante, esta visita de Angela Merkel em função dos temas e das questões que sejam colocadas à discussão em Portugal e com a Angela Merkel em particular, aproveitando esta visita. Designadamente, era importante perceber se da visita de Angela Merkel resulta alguma discussão entre o governo português e o Estado alemão relativamente àquela que deve ser a reforma da União Europeia. Eu acho que essa é que é a grande questão que hoje o Estado português e o governo português deveria olhar com preocupação e com atenção, a par da refundação do Estado ou da revisão das funções do Estado, ou o que seja. Esses eu acho que são os grandes desafios que se devem colocar ao governo português e, portanto, era fundamental perceber se desta visita e se esta vinda, que nem é uma visita, é uma passagem, são meia dúzia de horas, 5 horas, que condicionam todo o país, mas é apenas uma passagem num itinerário mais longo que a chanceler desenvolve. E, portanto, parece-me de facto excessivo todo este aparato à volta da visita. Em todo caso, é importante ou não em função das discussões que sejam travadas neste domínio. Deixe-me só dar nota do seguinte. Não deixa também de ser curioso que hoje entram em vigor duas leis fundamentais para o país e que ninguém as discute. Quer dizer, está o país todo suspenso, está o governo inteiro no CCB à espera da chanceler, a discutir o impacto económico do investimento estrangeiro ou do investimento alemão em Portugal, e o país esquece que hoje entra em vigor a nova lei das rendas, e já há 10 anos que se anda a discutir, pelo menos, uma reforma desta natureza em Portugal, e entra em vigor a lei que vai regular as relações entre os consumidores do crédito à habitação e a banca, resolvendo um problema gravíssimo de muitas famílias que estão hoje em incumprimento com os seus créditos à habitação. Mas ninguém discute isso. O país está suspenso, não sabe bem do quê, não sabe bem em torno do quê, mas apenas da passagem da chanceler alemã por Portugal em 5 horas e meia ou 6 horas ou coisa do género. Portanto, não deixa de ser caricato. Paulo, face às visitas que vimos de Angela Merkel a Atenas, esta visita a Portugal será uma visita semelhante àquelas que vimos a chanceler fazer? Pois, a chanceler alemã já esteve em Itália, já esteve em Espanha, esteve em Atenas. A mensagem foi muito parecida em diversos países.
Em Itália elogiou as reformas de Mário Monti, em Espanha elogiou a intensidade das reformas de Rajoy, só em Atenas os adjetivos foram mais comedidos. Enfim, voltou a reafirmar o empenhamento que a Alemanha tem de que a Grécia não saia do euro. Em Portugal espera-se também mensagens desse género, que já ontem na entrevista que deu à RTP, a chanceler sublinhou que ela e que os alemães compreendiam e apreciavam os esforços reformistas do povo português. E é esta um pouco a agenda, não é? Enfim, Angela Merkel joga aqui em dois tabuleiros. Por um lado, mostrar aos países que estão neste momento intervencionados, ou quase intervencionados, como é o caso de Espanha ou de Itália, que existe empenhamento, que existe apoio, mas ao mesmo tempo mantendo uma enorme por trás. Enfim, essa pressão existe, por mais que não seja por uma política monetária a nível europeu muito marcada pela Alemanha e por uma grande ortodoxia, enfim, que de alguma forma favorece o centro e prejudica os países da periferia. Mas, por outro lado, Angela Merkel também tem necessidade, obviamente, de agradar à sua opinião pública. Ela vai ter eleições a menos de um ano. A sua popularidade é uma popularidade muito alta. Enfim, ontem estive a ver as últimas sondagens, ronda ali os 67%. E, portanto, ela consegue entrar não só no eleitorado da CDU, como também no eleitorado um pouco mais à esquerda, enfim, mais social-democrata, mais socialista, na Alemanha. E é curioso porque na Alemanha não existe nenhum partido contra a Europa. Ao contrário de outros países, enfim, como a Bélgica, a Áustria, a Finlândia, a Holanda, na Alemanha nunca surgiu nenhum partido anti-europeu. Isto é interessante para nós. Ou seja, a chanceler alemã sente necessidade, e tem o feito com alguma eficácia, de mostrar à sua opinião pública que protege os interesses alemães perante a Europa. E ela vem cá como representante da Alemanha. Nós não podemos estar à espera também que a senhora vista apenas a sua capa de líder europeia. Ela, em primeiro lugar, é líder alemã e, portanto, de um ponto de vista democrático, ela presta contas aos seus contribuintes, aos seus cidadãos. E, portanto, obviamente que eu, como português, gostaria que ela tivesse outro tipo de discurso, que ela optasse pela mutualização das dívidas. Mas, enquanto líder alemã, eu compreendo que ela tem, em primeiro lugar, de agradar à sua própria opinião pública, ao seu próprio eleitorado. E isso ela fala com muita eficácia. Nuno, ontem vimos Angela Merkel falar na RTP. Angela Merkel também já fez alguns elogios a Portugal, de resto, como aqui já foi dito. Na semana passada, no Parlamento Europeu, Angela Merkel disse que não via necessidade de um segundo resgate, elogiou a execução do programa. Há aqui, com esta visita a Portugal, a necessidade de um certo aval da chanceler alemã face àquilo que Portugal está a implementar? Há aqui alguma subserviência? Não sei se lhe chamaria subserviência, mas essa interpretação eu acho que é uma interpretação muito plausível. Ou seja, enfim, indo a uma coisa um pouco mais ampla do que essa, talvez, toda a gente espera ou tem a convicção de quem olhar bem para a situação das finanças públicas, de que Portugal terá, eu não lhe chamaria um segundo resgate, mas vai haver aqui um segundo momento em que provavelmente o tipo de medidas que vão ser tomadas relativamente à nossa situação financeira vão ser diferentes, isto é, inclusivamente podemos assumir que pode haver aqui um corte, um haircut à nossa dívida e algum ajustamento. Mas, entretanto, toda a gente também, e liderados muito pela chanceler alemã, as pessoas estão à espera que Portugal dê muitos sinais durante um período, que eu diria 2 anos, 3 anos, de cumprimento mais ou menos rigoroso de algumas metas que foram estabelecidas, para depois sim haver uma espécie de reestruturação da dívida e reprogramação da dívida que permita dizer isto só sucede com, digamos, os alunos bem comportados que cumprem escrupulosamente estas regras de austeridade. E neste contexto, enfim, num contexto de degradação social que nós assistimos, esta visita pode ser interpretada, eu concordo que pode ter essa interpretação, que veio cá dizer que Portugal está a seguir uma linha, enfim, que deve ser elogiada e que temos que compreender que é uma linha certa para atingir os nossos objetivos. A questão, e agora voltando aqui à conversa do Paulo, eu acho que há aqui só 2 questões. A primeira é, a senhora Merkel é antes de mais líder alemã, ninguém tem dúvidas, etc. Mas comporta-se, na sua atuação em termos de política internacional, comporta-se como líder europeu. Não é? E uma líder europeia sem legitimidade para liderar. Deixa-me dizer o seguinte, por ausência dos outros. Aliás, aqui há uns meses nós falámos muito das eleições francesas
e que o presidente Hollande seria essa lufada de ar fresco, essa nova política de crescimento económico. Eu pergunto, onde é que está o presidente francês? Portanto, há uma ausência, há uma omissão que leva que a senhora Merkel se afirme como líder europeia. E desculpa a interrupção. Não, mas eu estou de acordo que há uma parte enfim, da liderança que ela assume que é por tolerância ou por ausência de lideranças noutros Estados que deviam ter capacidade, óbvia, de se impor. O caso francês, um caso mais compreensível e diferente que é o caso inglês, mas também pelas perturbações que houve, por exemplo, em Itália, que tinha um papel, e em Espanha, na própria Espanha, não é? Que são economias que têm um papel fundamental nisto. Mas, portanto, essa é uma questão relevante. A segunda é saber se, ao fim deste esforço que estamos a seguir, muito impulsionado pela visão de facto da chanceler alemã, se ficamos melhor. Quer dizer, há aqui um problema que é perceber se, ao fim destes 2 anos ou 3 anos de austeridade, independentemente dos governos, já nem todos discutir isto, se nós vamos estar numa situação melhor. E, aparentemente, enfim, o FMI, eu já insisti muitas vezes nisso, já veio rever o impacto da austeridade sobre o produto. Mas, aparentemente, nós não sabemos, e a expectativa hoje é que, provavelmente, não estaremos melhor daqui a 1 ou daqui a 2 anos com este conjunto de medidas. E, portanto, tenho algumas dúvidas, quer da forma como esta liderança se tem imposto no contexto europeu, sem funcionar os outros mecanismos de equilíbrio, quer deste esquema montado para Portugal e para outros países em termos da dureza das medidas de austeridade, percebendo-se já que essa receita, sem mais, não nos levará provavelmente a bons resultados. Dito isto, eu, enfim, gosto sempre de dizer isto, assim, é evidente que Portugal precisa de fazer um esforço de consolidação financeira, que esse esforço passa por uma parte substancial de redução de despesa e por uma parte essencial de reforma do Estado, que também temos falado pouco. Portanto, não é isso que está em causa, é a dose, é a intensidade e é o calendário em que isso se faz e saber se, ao fazermos isso tudo, não estamos a destruir mais do que aquilo que queríamos construir para ter bases de crescimento saudável a partir desse momento. Pedro, ouvimos Passos Coelho garantir que as medidas de austeridade não são uma imposição da chanceler alemã. Hoje também no discurso que ouvimos Paulo Portas teceu alguns elogios à Alemanha e às relações entre os dois países. Há aqui uma certa necessidade de Portugal desculpabilizar a Alemanha face a esta austeridade que tantos atribuem a responsabilidade. Há evidentemente uma preocupação do governo português e de alguma forma admissível. Há uma preocupação de procurar que o custo da austeridade não recaia sobre o principal credor português, por um lado, mas, por outro lado, também sobre o futuro da política europeia. Quer dizer, porque há aqui um risco que estamos a correr hoje. Uma pequeníssima interrupção. Eu acho que o maior credor português é o Banco Central Europeu, não é o Estado alemão. Certo, mas em todo caso, quem tem influenciado as políticas do Banco Central Europeu é a Alemanha. Quer dizer, e, portanto, de alguma forma, a Alemanha e o Banco Central Europeu não deixam de estar correlacionados, por força da influência que a Alemanha tem conduzido e tem imposto nas políticas do Banco Central Europeu. E a verdade, como eu dizia, há um risco, de alguma forma, de este período de austeridade que estamos a viver e que vamos continuar a viver, certamente, pelo menos no próximo ano e meio ou 2 anos, possam ter à tentação e ao risco que este custo das políticas de austeridade recaiam sobre a popularidade do projeto europeu. E isso é um risco que corremos. De alguma maneira, o governo português tem a preocupação de colocar uma almofada entre o projeto europeu e os nossos parceiros europeus e o problema da austeridade. Mas há aqui um problema complexo, é que hoje, efetivamente, como o Nuno dizia e como o Paulo mencionava, a verdade é que a Alemanha tem-se afirmado como liderando o projeto europeu, não só por omissão dos outros Estados, certamente que existe, Itália pelas razões que hoje enfrenta, a França não se percebe bem porquê, a Inglaterra por razões particulares que têm a ver com as suas questões culturais e o seu relacionamento histórico no projeto europeu, mas também com a ausência de afirmação dos países da periferia. Quer dizer, hoje, justificar-se que os países da periferia, os países intervencionados e quase intervencionados, constituíssem como um bloco dentro da União Europeia, pondo em causa e discutindo aquele que deve ser o futuro da União Europeia em função também daqueles que são os seus interesses. Mas esse protagonismo também não faz com que seja mais fácil, precisamente, responsabilizar a Alemanha? Com certeza que sim, obviamente que sim. Também por omissão daqueles que deviam dar a cara em função dos seus interesses próprios. É que se é certo que a chanceler alemã defende os interesses do Estado alemão, e bem, é para isso que democraticamente é eleita, os governos da periferia também são eleitos para representar os interesses dos povos que os elegem. E já agora deixa-me dar uma nota só, Pedro. E mais grave ainda, os países da periferia, e em particular os países que foram mais intervencionados, os ditos PIGs, agora talvez com 2 Is,
comportaram sempre a dizer eu não sou igual ao outro. Exatamente. Que ainda é mais grave. Quer dizer, óbvio que havia um precedente, enfim, complexo, que era o da certeza, Grécia, mas a seguir todos os países dizem eu não sou a Grécia, depois a Irlanda não é Portugal, Portugal não é a Espanha, enfim, um esforço enorme de distanciamento e de nenhuma lógica de cooperação sobre uma dose, enfim, muito substantiva de medidas que vão ser aplicadas transversalmente a todos. E que, na verdade, e salvaguardando evidentemente algumas questões particulares que a Grécia tem, mas a verdade é que estruturalmente os problemas que enfrentamos são transversais, são problemas comuns a todos os países da periferia, os ditos PIGs. E a verdade é que se exigia ou se imporia que os países do sul da Europa, intervencionados e quase intervencionados, se unissem e se juntassem com uma voz comum, no sentido de reclamar reformas na Europa que pudessem potenciar maior solidariedade europeia e maior aprofundamento do projeto europeu, com benefício evidente para o problema que enfrentam conjunturalmente, mas que estruturalmente se continuará a sentir. E, portanto, isso é que me espanta. É a ausência de discurso europeu, é a ausência de intervenção europeia por parte dos países que estão intervencionados. Por outro lado, evidentemente também, só para terminar, há também uma ausência de discurso por parte da Comissão. Repare, como dizia o Nuno muito bem, o projeto europeu, do ponto de vista institucional, é construído com checks and balances e a verdade é que há uma componente intergovernamental que os Estados representam, mas há depois uma componente essencial que é a defesa do interesse da União que está ao abrigo dos poderes e da intervenção da Comissão. Portanto, é a Comissão que tem que intervir no sentido de reforçar a União, de salvaguardar a solidariedade no projeto europeu, de reforçar o projeto europeu. Não são os Estados, não é a chanceler alemã, nem sequer o presidente francês tem essa responsabilidade e essa função. Essa responsabilidade, essa função é, evidentemente, em primeiro lugar, da Comissão, por um lado, e dos Estados que devem, de alguma maneira, reforçar essa componente. Recordo o discurso do Presidente Barroso, o Presidente da Comissão Europeia. Não, tem feito esforços, isso não está em causa. Há 2 meses, 3 meses, o Parlamento Europeu, onde defendeu de uma forma muito clara um projeto federal europeu. A Comissão Europeia tem sido a principal defensora de uma união bancária. Paulo, eu isso não discuto. Como sabes, tem sido progressivamente atrasada, mas continua em cima da mesa. E, portanto, esta lógica de pequenos passos no sentido de uma solução, que, a meu ver, é a única solução para sairmos disto sem uma disrupção, enfim, gravíssima do ponto de vista económico, do ponto de vista político, e, enfim, poderia até terminar com os 60 anos de paz que temos tido na Europa, enfim, que são quase uma excepcionalidade histórica, mas dizia eu, estes pequenos passos, no sentido de uma união bancária, no sentido de reforçar uma união orçamental, as opiniões públicas dos países têm de ir aceitando esta ideia. E nesse aspecto eu reconheço que a chanceler Merkel tem feito, enfim, talvez lentamente, nós gostaríamos em Portugal, obviamente, que o processo fosse muito mais rápido e talvez o tempo das cimeiras e toda aquela, enfim, ineficácia, toda aquela lentidão que as decisões são tomadas, para nós nos parece excessivo. Mas, por outro lado, percebo que estes líderes europeus precisam de levar as suas opiniões públicas com eles. E essa é uma grande preocupação. Mas deixa-me só... não temos caminhado, deixem-me só introduzir isto, não temos caminhado muito excessivamente na tónica de Portugal se manifestar como o bom aluno e ter sempre a necessidade do aval do professor que, no fundo, acaba por ser Essa foi a estratégia do governo português, delineada pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro das Finanças. Como sabe, foi um alto quadro europeu, ao nível da Comissão Europeia, tem relações bastante privilegiadas com o Olli Rehn, por exemplo, o Comissário Europeu, com outros líderes europeus. E isso tem saído bem no sentido, Portugal hoje em dia tem uma imagem externa melhor do que aquela que o governo português, a forma como o governo português é visto internamente. A última avaliação da Troika foi-nos dado mais um ano. Tem havido alguma redução dos juros, não tanto como nós gostaríamos. Aliás, o Nuno falava há pouco qual é que poderia ser o resultado desta visita da chanceler alemã em Portugal. Eu penso que o resultado mais desejável, no curto prazo, e sendo realista, era uma descida dos juros. Provavelmente não vai ser anunciada hoje, enfim, não. Nem Angela Merkel tem legitimidade para negociar... É o fim do mundo, se isso acontecesse. Exatamente. Eu não estou a dizer que vai ser anunciado hoje, mas na diplomacia discreta que é feita nestes almoços, nestas reuniões, eu espero que isso esteja em cima da mesa e que daqui a umas semanas, fruto dessa avaliação positiva, dessa impressão positiva que Portugal tem causado
nas instituições europeias e também junto ao FMI, que nos deixam os juros que cada vez mais têm uma proporção grande na nossa despesa e, portanto, falamos muito da consolidação orçamental. O Governo anunciou que temos de cortar 4 mil milhões de euros. Se esses cortes fossem ajudados ou fossem amenizados por uma descida dos juros, isso seria muito importante para a execução orçamental do próximo ano. O Paulo falava da imagem externa de Portugal, mas também ouvimos a Angela Merkel dizer que um dos problemas de Portugal é a falta de formação profissional e a necessidade de utilizar fundos comunitários. A imagem externa de Portugal acaba por não estar assim tão positiva, até gerou ultimamente um vídeo que a Alemanha se recusou a passar, penso que todos estão por dentro dessa mensagem que está nesse vídeo. Há realmente uma distorção da imagem de Portugal? Deixe-me pôr as coisas desta maneira. Nós podemos ver Portugal de duas maneiras e ambas são verdadeiras, não é? Podemos pôr Portugal como um país que num círculo muito curto de 30 anos conseguiu fazer uma revolução democrática, um processo de descolonização e um processo de integração europeia, com aumento crescente da sua competitividade estrutural, da sua qualificação das pessoas, das suas infraestruturas, hardware e software. E isso é completamente verdade, visto assim e visto num ciclo longo. Também é verdade que somos um país, quando comparado com o resto das médias europeias, ainda com um produto per capita inferior, com níveis de qualificação, enfim, atrás do desejado e com grandes déficits globais em termos comparativos com os países da centralidade europeia. Agora, as coisas têm que ser vistas, enfim, dos dois lados, não é? E, portanto, eu acho que cometemos erros, é óbvio que cometemos erros, mas o processo global que Portugal fez nos 30 anos, nos últimos 30 anos, 35 anos, é um processo muitíssimo complexo, com muitas coisas, enfim, que não eram evidentes e que foram bem-sucedidas. E estas coisas não podemos perder a perspectiva do que era este país. Eu não tenho essa memória do que era há 40 anos, enfim, apesar de já ter sido nascido, mas do que era este país há 40 anos e do que é hoje. Agora. Mas, Nuno, deixa-me só acrescentar um ponto. Para além desse lado da evolução de Portugal, a realidade económica do país já mudou muito. É curioso, sim, antes de vir para aqui, estava a ler o Diário Económico e há um artigo assinado pelo embaixador alemão em Portugal, onde ele reconhece, por um lado, o crescimento, penso que foi 19% das exportações portuguesas para a Alemanha em 2011, portanto cresceram 19%, e 60% destas exportações já são de produtos tecnológicos. Portanto, já não exportamos apenas sapatos e têxteis. Portugal está a conseguir, e é um setor forte da nossa economia, que é um setor fortemente tecnológico e avançado, e é para aí que temos que caminhar. Desculpa a interrupção. Enfim, estava a acabar, e basicamente dizer que nós estávamos e espero que retomemos esse caminho, que estávamos a fazer um caminho de convergência com aquilo que eram os padrões médios da União Europeia. Esse caminho, há cerca de 6, 7 anos, começou um caminho de divergência, ou seja, essa convergência que estávamos a fazer em muitas coisas do ponto de vista económico e social começou ligeiramente a divergir e, portanto, teremos que retomar esse caminho, que é o caminho que baseou a construção da Europa. Já agora, o caminho da construção da Europa, eu insisto muito nisto porque acho que isto é relativamente importante, também assenta num equilíbrio do poder relativo dos Estados e na existência, como disse o Pedro, de órgãos próprios decisórios. E estes mecanismos de check and balance servem para evitar que haja uma tirania, enfim, das maiorias, de quem tem um poder maioritário, mas também das minorias. E no caso alemão, nós estamos a falar de uma tirania, de certa maneira, de uma minoria. Os alemães são minoritários, enfim, em termos demográficos, em termos de produto, em termos de tudo. No contexto da União Europeia, portanto, as soluções que nós temos que encontrar, eu acho que devem passar pelos alemães, como é óbvio, têm que passar pelos alemães, mas têm que ir para lá tem que ir para além, não podem passar só pelos alemães. A senhora Merkel tem-se prestado, há uma coisa que eu lhe devo, enfim, admirá-la, não sei se é admirá-la por isso, mas a senhora Merkel tem uma coisa boa, é que presta-se a este papel, que tem um efeito pedagógico também sobre muitos dos Estados e sobre uma parte da disciplina que é necessária, que é um papel positivo nesse aspecto. Portanto, ela não se incomoda nada de ter este papel de dura, de impositora da austeridade. Agora, a dose e o tempo e a forma como sejam feitos não é uma decisão unilateral, nem pode ser, não é? Pedro, temos apenas um minuto. Pode comentar há ou não uma distorção da imagem de Portugal lá fora, em particular na Alemanha? Eu não tenho a certeza que haja uma distorção da imagem de Portugal lá fora. De facto, Portugal fez transformações brutais. Temos um longo caminho ainda para desenvolver, mas eu acho que mais importante do que nos preocuparmos com a imagem que lá fora há de Portugal é preocuparmos com a imagem que os portugueses têm de si próprio e do seu país. Eu acho que esse é o ponto essencial. E essa imagem como é que está? Por vezes está distorcida, por vezes está profundamente distorcida.
É verdade, é verdade. Acho que há um pessimismo excessivo e até uma sensação de uma certa frustração que, em alguns casos, está a dominar, enfim, largos setores da opinião pública. E isso é muito negativo, porque depois isso propaga-se e isso não é nada bom do ponto de vista económico, do ponto de vista social. Portanto, temos todos nós de ajudar a combater essa voltar frustração. a ter orgulho em ser portugueses. Muito obrigada aos três pela participação neste Conselho Consultivo. Foi o Conselho Consultivo desta segunda-feira. Já sabe, amanhã voltamos com mais um tema para analisar. Até lá.